de que forma um arquétipo influencia a atração de clientes e o aumento do valor percebido na marca? E mais, um símbolo pode ajudar realmente a vender mais? Como isso acontece no cérebro do consumidor? Muito bem, começamos muito bem, com perguntas ótimas. E você falou aí, Cláudia, uma expressão que nós vamos falar muito sobre ela, acredito eu que nas próximas horas aqui do nosso podcast, que é valor percebido. Então, gravem essa expressão aí, que nós vamos falar sobre ela muitas vezes, em diversos contextos. Vamos lá, começar a responder sua pergunta. Para isso, eu vou começar contando uma história de um fato muito real. Um fato que mexeu com uma marca mundialmente famosa e poderosa. Em 1975, os executivos da Pepsi resolveram fazer um desafio, que se chamava, que eles deram o nome de Desafio Pepsi. Como que era esse desafio? Nos 4 cantos do mundo, eles selecionaram shoppings, praças de alimentação, e ficavam ali convidando as pessoas que estavam passando na praça de alimentação. Vem cá, você não quer participar não do Desafio Pepsi? Quero, como é que é isso? Vamos lá, muito simples. Nós vamos colocar uma venda nos seus olhos e vamos te dar um copo com um refrigerante. Você vai tomar um gole, depois vamos te dar um outro copo, um outro refrigerante, você vai tomar um gole. E sem saber qual é o refrigerante que você está tomando, você vai dizer qual você preferiu mais, qual você achou mais gostoso. Vambora? Vambora. Quero, vou participar. E isso, gente, aconteceu nos 4 cantos do mundo. Um copo de Pepsi e um copo de Coca-Cola, que até então era a marca que dominava o mercado. Só para vocês terem uma ideia, em 1975, este mercado de refrigerante movimentava uma média de 65 bilhões de dólares. Hoje, 2025, movimenta aproximadamente 650 bilhões de dólares. E a Pepsi, de olho nesse primeiro lugar, resolveu fazer esse desafio. Depois, de algum tempo que esse desafio no mundo todo terminou, eles contabilizaram o resultado e acreditem só qual foi o resultado. A Pepsi teve mais da metade dos votos como refrigerante preferido. Foi uma felicidade total dentro da Pepsi. Se os consumidores estão preferindo a Pepsi, em breve nós vamos pegar o primeiro lugar da Coca-Cola. Só que isso não aconteceu. A Coca-Cola continuou em primeiro lugar. E eles sem resposta para isso. Mas como que isso pode acontecer, gente? Está comprovado, foi nos 4 cantos do mundo. Está aqui o resultado do teste. Nós demoramos meses para fazer esse teste. Como que a Coca-Cola, que ficou em segundo lugar de gosto, está vendendo mais do que a gente, sendo que o nosso refrigerante foi o mais preferido do teste? E continuaram tentando adivinhar, decodificar esse mistério. 20 e poucos anos depois, numa universidade nos Estados Unidos, num laboratório de neuroimagem, foi feita uma evolução
desse teste. Só que agora, nesse laboratório, eles convidaram as pessoas para participar do teste, e como era um laboratório de neuroimagem, colocaram, né, eletrodos lá na cabeça para poder mapear o cérebro dessas pessoas. E aí, novamente, sem saber qual refrigerante elas estavam tomando, tomavam um gole de Pepsi, tomavam um gole de Coca-Cola. Qual foi o resultado do refrigerante preferido? De novo, a Pepsi é escolhida como refrigerante mais gostoso. Só que aí, eles fizeram diferente. Logo em seguida, eles avisaram para o consumidor: olha, você vai tomar agora Pepsi. Agora você vai tomar Coca-Cola. Então, agora eles já estavam sabendo o que eles estavam tomando. Ao final, perguntava: e aí? Qual é a sua preferida? A mesma pessoa que minutos atrás tinha falado sem saber que preferia a Pepsi, ao saber que estava tomando Coca-Cola, mudou de opinião e falou: eu prefiro Coca-Cola. E aí, gente, vem claramente a questão. Lembrando que, quando eles mapearam, né, o cérebro das pessoas, nesse segundo teste, quando perguntaram para elas no primeiro teste, sem saber qual era o mais gostoso, o lado do cérebro responsável pelo racional, pela razão, foi ativado. Da segunda vez que sabia qual era o refrigerante, acionou uma outra parte do cérebro, que foi a parte da emoção. E aí, o que aconteceu? Um cabo de guerra interno entre razão e emoção. E quem ganhou? Quem saiu ganhando? A emoção. Onde eu quero chegar contando essa história para vocês desse experimento? Quando nós falamos principalmente em decisões de compra, o emocional é quem manda no jogo. Mesmo a Pepsi sendo a mais saborosa, as pessoas escolheram a Coca-Cola por quê? Porque elas tinham uma conexão emocional com a Coca-Cola. E de onde vem essa emoção emocional com a Coca-Cola, essa conexão emocional com a Coca-Cola que não tem com a Pepsi? Vem do posicionamento da Coca-Cola, que é através de arquétipos. A Coca-Cola, gente, ela identificou o arquétipo que tem ressonância com a essência dela e acabou. Ela não troca por nada. O arquétipo predominante na Coca-Cola é o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é o otimismo, a felicidade. É ver o mundo com os olhos através de lentes cor-de-rosa. Só para vocês terem uma ideia, o slogan de toda a história da Coca-Cola, o slogan que mais fez sucesso no mundo foi "Abra a felicidade". E a garrafa do lado. Abra a felicidade. É um slogan do inocente. E a gente começa a lembrar das campanhas de Natal, daquela magia do Natal, daquela família linda, reunida, na noite de Natal. A gente se conecta com a Coca-Cola emocionalmente. E a primeira vez que eu li sobre esse teste, sobre esses dois testes, eu falei: gente, a Coca-Cola, para mim, é almoço de domingo. Eu, moleque, criança, todo domingo eu ia na vendinha lá da esquina para comprar a Coca-Cola. Então, tinha um significado ali por trás, porque o domingo é um dia especial, é um almoço onde está toda a família reunida, onde está todo mundo super bem, feliz, contente.
Isso é que manda no jogo. Ah, Aldair, mas então, e a Pepsi? A Pepsi não faz isso por quê? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A Pepsi, ela tenta, só que ela não é fiel a um arquétipo. Ela não consegue identificar, ela não consegue escolher o arquétipo que ela vai trabalhar. Às vezes, ela trabalha com o arquétipo do comediante, às vezes, ela trabalha com o arquétipo do herói, e isso não gera o quê? Não gera construção de posicionamento da marca. Porque uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro jeito. Deixa eu dar um exemplo. Em 2003, não, minto, em 2004, eu fiz uma colinha aqui, gente, porque eu tenho um pouco de dificuldade com datas. Em 2004, e eu não queria passar aqui nenhuma informação errada para vocês. Em 2004, a Pepsi fez uma campanha inspirada 100% no arquétipo do herói. Era lançamento de um filme que fez muito sucesso, chamado Gladiador. Tanto que recentemente teve o Gladiador 2. A Pepsi aproveitou o auge desse filme, que seria um grande lançamento, e o que ela fez? Contratou 3 grandes estrelas hollywoodianas, Beyoncé, Britney Spears e Pink. Gente, é um comercial belíssimo, é lindo, é impecável. Colocaram as 3 vestidas de gladiadoras, aquelas mulheres lindas, e cantando, cada uma com uma voz mais maravilhosa que a outra, dentro do Coliseu, o Coliseu vindo abaixo, ouvindo elas cantarem. Então, tinha tudo para ser um grande sucesso, tudo para emplacar. Elas estavam ali de gladiadoras, elas estavam ali no arquétipo do herói, fazendo associação do arquétipo do herói com a Pepsi. Mas, no final, não continuaram com este arquétipo. Alguns anos depois, ela lança um comercial que ganhou vários prêmios de publicidade. Só que esse comercial já não era mais com o arquétipo do herói. Era com outro arquétipo, o arquétipo do comediante. Neste comercial, mostra uma criança, de uns 10 anos de idade, andando na rua, e aí ele para de frente de uma daquelas máquinas de refrigerante. E aí ele olha para cima e vê que o botão da Pepsi está lá no alto e ele não alcança. O que ele faz? Ele pega uma moedinha, coloca na máquina e aperta o botão da Coca-Cola, que é o primeiro, é o mais baixo. A máquina solta a latinha de Coca-Cola, ele pega, coloca no chão, pega outra moedinha, coloca na máquina, aperta de novo o botão da Coca-Cola, cai outra latinha, ele coloca no chão, uma do lado da outra, e o que ele faz? Ele sobe em cima dessas latinhas para dar altura para apertar o botão da Pepsi. Ele aperta o botão da Pepsi, cai uma lata de Pepsi, ele pega essa lata e vai embora, abre e vai embora tomando a sua Pepsi e deixa as suas 2 latinhas lá. E essa campanha foi tão genial, que a Coca-Cola havia soltado para os 4 cantos do mundo os seus números de venda, que tinha vendido não sei quantas milhões de latas. Aí a Pepsi faz esse comercial do comediante para debochar dela. Fala, vocês estão vendendo por causa disso, porque o refrigerante de vocês não é porque as pessoas estão bebendo. Elas estão usando para poder subir para comprar a Pepsi. Então foi genial, foi maravilhoso, só que ela não sustentou, ela não continuou com este arquétipo. E quando a gente fala aqui no nosso escritório, quando a gente orienta nossos clientes, nossos mentorados, sobre construção de marca, você não constrói uma marca da noite para o dia.
Então, a construção é com o passar do tempo. Quando você é fiel àquele arquétipo que tem ressonância com a sua marca, toda a sua comunicação, tudo, o logotipo, as cores, as histórias, tudo relacionado à sua marca deve ser de acordo com o arquétipo principal. E é assim que você consegue um lugar, não só na mente, mas no coração das pessoas. E olha que interessante, quando a gente fala de, né, como fazer isso nas pequenas empresas, ou como trazer isso para o seu negócio, gente, você precisa identificar o seu arquétipo e começar a se posicionar de acordo com ele. É isso que nós chamamos de valor percebido. Olha a importância disso. E detalhe, eu dei aqui o exemplo de refrigerante, mas se a gente for olhar para o lado dos telefones móveis, acontece a mesma coisa, a briga entre quem? iPhone e Samsung. O desespero para ocupar ali o primeiro lugar, investindo em qualidade, investindo em tecnologia, mas quando você fala em Samsung marca, o que vem à sua cabeça? Tecnologia. Mas aí vem de várias outras marcas também. E quando você fala em iPhone, vem todos os arquétipos da marca que faz com que os produtos sejam mais caros e que vendam mais. Então, é isso que os arquétipos fazem para marcas de todo tamanho, das pequenas, médias e grandes empresas.